o milagre que mudou a vida de Rodrigo. Rodrigo tinha 32 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. O médico olhou nos seus olhos com seriedade e disse: "Você tem uma doença rara nos rins. Sem um transplante urgente, não há muito o que fazer." As palavras ecoaram em sua mente como um martelo. Ele era pai de 2 filhos pequenos, Maria Clara, de 5 anos, e Pedro, de 3. Sua esposa, Ana, trabalhava como costureira para ajudar nas despesas, mas o salário dele como motorista de ônibus era o que sustentava a família. Como pagariam as contas do tratamento? Como criariam as crianças sem ele? As noites se tornaram longas. Rodrigo chorava em silêncio no banheiro para não assustar os filhos. A dor nas costas, que antes era incômoda, agora o deixava acamado por horas. Os remédios aliviavam pouco, e a cada consulta, o médico repetia a mesma frase: "A lista de transplante é longa. Reze para que apareça um doador compatível." Foi então que sua vizinha, Dona Jandira, uma senhora de cabelos brancos e sorriso tranquilo, bateu à sua porta com um prato de sopa. "Meu filho, Deus não abandona os seus," ela disse, enquanto colocava a mão enrugada em seu ombro. "Venha comigo domingo à congregação. Lá, os irmãos oram com fé, e Deus ouve." Rodrigo, que nunca havia sido de igreja, hesitou. Mas a dor e o desespero falavam mais alto. "Vou pensar," respondeu, só para não magoá-la. No domingo seguinte, Rodrigo entrou na pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil, acompanhado por Dona Jandira. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos nem instrumentos musicais. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos e cabelos presos, os homens de camisa social cantavam hinos à capela, com vozes que pareciam vir do coração. "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens." Rodrigo sentiu algo estranho, uma paz que não entendia, como se aquelas palavras o envolvessem. O ancião, um homem de postura serena e barba grisalha, dirigia a reunião com voz firme, mas cheia de amor. "Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus está aqui, e Ele conhece cada um de nossos fardos." Rodrigo baixou a cabeça. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de um acidente de carro. Outra falou da cura de uma enfermidade. Rodrigo sentiu os olhos ardendo. "Será que Deus pode me ouvir também?" pensou. Ao final, o ancião anunciou: "Hoje teremos a Santa Ceia. Quem deseja participar, que se aproxime com reverência." Rodrigo observou os irmãos se ajoelhando, partilhando o pão e o vinho em silêncio, com lágrimas nos olhos. Algo dentro dele quebrou. Quando o culto terminou, Dona Jandira o apresentou ao ancião. "Este é o Rodrigo, irmão. Ele está passando por uma prova difícil." O ancião olhou para ele com olhos que pareciam enxergar além das aparências. "Filho, Deus não desampara os que nele confiam. Você quer que oremos por você?" Rodrigo, com a voz embargada, balbuciou um "assim." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ana encontrou Rodrigo chorando no sofá. "O que foi, amor?" ela perguntou, assustada. Ele contou sobre o culto, sobre a sensação de paz, sobre o desejo de acreditar. Ana, que também nunca havia sido de igreja, segurou sua mão. "Se é lá que você encontrou esperança, vamos juntos." No domingo seguinte, eles voltaram. Dessa vez, Rodrigo se ajoelhou no final do culto e pediu que orassem por sua cura. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele e clamaram a Deus com fé. "Senhor, Tu és o médico dos médicos. Toca neste irmão, restaura seus rins, dá-lhe vida." Rodrigo sentiu uma corrente de calor percorrer seu corpo. Não era imaginação, era como se uma força invisível o envolvesse. Os dias seguintes foram de expectativa. Rodrigo continuou indo aos cultos, agora acompanhado de Ana. Eles cantavam os hinos com emoção, mesmo sem afinidade musical. "Em Cristo, minha alma descansa, nele confio de manhã." As palavras se tornavam sua força. Uma noite, depois de um culto de oração, Rodrigo sonhou com um homem de roupas brancas que lhe disse: "Não temas. Já está feito." Na manhã seguinte, ele acordou sem dor. Levou a mão às costas, esperando a pontada habitual, mas não sentiu nada.
correu para o banheiro, urinou sem o sangue que o acompanhava havia meses. Ana, ao vê-lo saltando de alegria, não entendia. Vamos ao médico, agora, ele disse, vestindo-se às pressas. O médico, ao ver os exames, franziu a testa. Isso não faz sentido. Seus rins estão funcionando normalmente. É como se a doença nunca tivesse existido. Rodrigo sorriu, os olhos cheios d'água. Doutor, faz todo sentido. Deus me curou. Um mês depois, Rodrigo estava de pé na frente dos irmãos, dando seu testemunho. Sua voz tremia, mas sua fé era firme. Eu vim aqui desesperado, sem esperança. Mas Deus, em sua misericórdia, me mostrou que Ele é real. Não foi médico, não foi remédio, foi a oração dos santos, foi a fé naquele que tudo pode. Os irmãos choravam. Alguns se levantavam para glorificar a Deus. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Este é o poder do Deus que servimos. Ele não mudou. Rodrigo e Ana foram batizados nas águas poucos domingos depois. Naquele dia, enquanto o ancião mergulhava nas águas, Rodrigo sentiu que não era só a doença que estava sendo lavada, era toda uma vida de dúvidas, de medos, de caminhos errados. Quando emergiu, era um homem novo. Hoje, Rodrigo serve na igreja como cooperador. Ajuda a organizar os cultos, visita os enfermos e leva a mensagem de esperança a quem precisa. Sua família é abençoada, as crianças crescem saudáveis, Ana tem mais trabalho do que pode dar conta, e eles, que antes mal tinham o que comer, agora compartilham com quem passa necessidade. Aprendi que Deus não olha para nossa força, mas para nosso coração, diz Rodrigo aos que perguntam sobre seu milagre. Ele não precisa de grandes templos nem de palavras bonitas. Ele quer fé, aquela fé simples, como a de uma criança. E quando a gente entrega tudo a Ele, coisa que o homem diz que é impossível, Deus faz. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos humildes e irmãos que se amam como família, Rodrigo encontrou não só a cura para seu corpo, mas a paz para sua alma. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados, eles são vividos, dia após dia, por quem crê. A vida de Rodrigo e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele homem que antes arrastava os pés pela rua, com o rosto marcado pela dor, agora andava ereto, com um sorriso que parecia não caber no rosto. As pessoas perguntavam: Rodrigo, o que aconteceu com você? E ele, sem vergonha, respondia: Foi Jesus. Só ele poderia ter me tirado daquele leito e me dado uma vida nova. Um dia, uma mulher chamada Marisa, que morava na mesma comunidade, bateu à porta deles. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava doente havia meses. Os médicos não sabiam o que era, e a criança emagrecia a cada dia, sem forças nem para brincar. Rodrigo, eu ouvi falar do que Deus fez por você. Você acha que Ele pode fazer o mesmo pelo meu menino? Sua voz tremia, e os olhos estavam cheios de lágrimas. Rodrigo não hesitou. Claro que pode, Marisa. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele curou um homem como eu, que já estava quase desistindo, imagine o que Ele não fará por uma criança. Na mesma hora, ele e Ana levaram Marisa e Lucas para a igreja. Não era um domingo, não tinha multidão, não tinha alarde, apenas alguns irmãos reunidos em oração, como sempre. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e começou a clamar: Senhor, tu que saraste Rodrigo, que levantaste os paralíticos nos tempos da Bíblia, toca neste pequeno agora. Restaura sua saúde, dá-lhe forças, porque nada é impossível para ti. Os irmãos ao redor repetiam: Amém. Glória a Deus. E Lucas, fraquinho, apenas observava, sem entender muito bem o que acontecia. Mas algo mudou ali. Não foi no mesmo instante, não foi com fogos ou trovões, foi como um sopro suave. Nos dias seguintes, Lucas começou a comer com mais apetite. A febre que o consumia sumiu. Em uma semana, ele já corria pelo quintal, rindo, como qualquer criança saudável. Os médicos, surpresos, não encontraram mais nada nos exames. É como se a doença simplesmente tivesse desaparecido, disseram. Marisa chorava de gratidão. Eu não tenho palavras para agradecer. Se não fosse vocês, se não fosse esta igreja, eu não sei o que seria de nós. Rodrigo abraçou-a e disse: Não agradeça a nós, Marisa. Agradeça a Deus.
Ele é quem opera os milagres. Nós só cremos. E assim, a notícia se espalhou. Outros doentes começaram a chegar. Uma senhora com dores nas costas há anos, um jovem com problemas nos rins, uma mãe desesperada porque o filho estava envolvido com drogas. Todos eram recebidos com o mesmo carinho, a mesma fé. Não havia promessas vazias, não havia shows, apenas pessoas que oravam com o coração, confiantemente, porque já tinham visto Deus agir. Rodrigo, que antes nem conseguia segurar um copo d'água, agora ajudava a carregar cadeiras para os cultos. Ana, que chorava sozinha no quarto, agora aconselhava outras mulheres, compartilhando a esperança que havia encontrado. Sua casa, que já foi lugar de desespero, virou um ponto de apoio para quem precisava de um abraço, uma palavra, uma oração. As pessoas pensam que milagre é só coisa grande, como andar de novo ou sarar de uma doença, dizia Rodrigo, certa vez, em um testemunho na igreja. Mas milagre é também o pai que volta para casa, a família que se reconcilia, o vício que é quebrado. Milagre é Deus mexendo onde o homem já desistiu. E assim, entre lágrimas de alegria e louvores sinceros, a congregação cristã no Brasil continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por mérito de homens, mas pela graça de um Deus que não muda, que ainda hoje ouve o clamor dos que creem. Porque, como Rodrigo gostava de dizer, Deus não está nos céus esperando a gente merecer. Ele está aqui, no meio de nós, esperando a gente confiar. Numa tarde de sábado, enquanto Rodrigo ajudava a organizar as cadeiras do templo para o culto da noite, um homem entrou pela porta dos fundos com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Vestia uma camisa surrada, as calças rasgadas nos joelhos, e o cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas. Era Carlos, um morador de rua que há anos vagava pelas redondezas da igreja, mas nunca tinha coragem de entrar. "O senhor tá perdido, irmão?" perguntou Rodrigo, aproximando-se com calma, sem julgamento no olhar. Carlos engoliu em seco, os olhos úmidos. "Eu só queria um lugar para sentar. Só hoje. Depois eu vou embora." Rodrigo não insistiu. Apenas puxou uma cadeira e indicou que ele se acomodasse. Enquanto os irmãos ensaiavam os louvores ao fundo, Carlos ficou ali, em silêncio, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais escutava. De repente, uma música começou: "Deus de impossíveis, tu mudas a minha história." Foi como se aquelas palavras fossem só para ele. As lágrimas escorreram sem controle, e, antes que percebesse, Carlos estava ajoelhado no chão de cerâmica fria, as mãos cobrindo o rosto, o corpo sacudido por soluços que vinham de um lugar profundo demais para ser explicado. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou: "Senhor, este filho teu está aqui. Ele não precisa de palavras bonitas, precisa de ti." Naquela noite, Carlos não saiu da igreja. Ficou para o culto, ouviu a pregação sobre a misericórdia que não tem limites, e quando o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro a levantar a mão. Não tinha roupas limpas, não tinha endereço, não tinha nada além da certeza de que ali, naquele lugar, algo havia mudado dentro dele. "Eu quero isso que eles têm", disse ao pastor, com voz rouca. "Eu quero Deus na minha vida." Os dias seguintes não foram fáceis. Carlos ainda lutava contra as memórias do vício, as noites de frio na calçada, a vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Mas a igreja não o deixou sozinho. Irmãos o levaram para tomar banho na casa deles, doaram roupas, arrumaram um colchão na sala dos fundos do templo até que ele conseguisse um emprego. Rodrigo, que já tinha visto tantos casos perdidos a se transformarem, não duvidou nem por um segundo. "Você vai ver, irmão. Deus não tira ninguém do lixo para jogar fora. Ele tira para limpar, para vestir de novo, para dar um nome." E foi assim. Carlos começou a trabalhar como servente de pedreiro, economizou, alugou um quartinho simples. Toda semana, sem falta, estava lá na igreja, agora não mais como um desconhecido, mas como parte da família. Um dia, meses depois, ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Segurava um papel amassado com anotações, mas as palavras saíram do coração. "Eu pensava que Deus era para quem era bonzinho, para quem tinha tudo certo. Mas ele me encontrou bêbado, sujo, sem esperança. E mesmo assim, ele disse: esse é meu. Hoje eu tenho um trabalho, tenho um teto, tenho paz." Mas o maior milagre não é isso. É que, pela primeira vez na vida, eu sei que sou alguém.
porque Deus me chamou pelo nome. A plateia aplaudiu de pé. Alguns choravam. Outros, como Rodrigo, sorriam com os olhos brilhando, porque ali estava a prova de que a fé não é teoria, é gente. Gente que cai, gente que se levanta, gente que descobre que, não importa o quanto tem errado, há sempre um lugar onde o amor não acaba. E a igreja seguia de portas abertas, porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente vive. E todo dia, em algum canto daquele templo, uma vida estava sendo reescrita. Naquela mesma noite, enquanto as luzes do templo ainda brilhavam sobre os rostos emocionados, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, o diagnóstico de uma doença que os médicos disseram não ter cura. As palavras deles ecoavam em sua mente como uma sentença: prepare-se para o pior. Mas algo dentro dela gritava mais alto: não pode ser o fim. Ela sentou no fundo, com as mãos trêmulas apertando um lenço molhado de lágrimas. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor falou sobre a fé que move montanhas, Marisa sentiu algo estalar dentro do peito. Não era esperança ainda, era uma faísca. Uma vozinha sussurrando: tenta mais uma vez. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Não foi fácil. Os exames continuavam ruins, as dores não passavam, e havia dias em que ela chegava à igreja mais por desespero do que por fé. Mas ali, entre os cânticos e as palavras de poder, Marisa aprendeu uma coisa: Deus não desiste da gente antes da gente desistir dele. Até que veio aquele domingo. O pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre hoje? Levante a mão. Marisa hesitou. Suas mãos, antes tão firmes, agora mal conseguiam segurar um copo. Mas ela ergueu o braço, trêmulo, como se estivesse entregando o último fio de força que lhe restava. O pastor orou por ela. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi simples, direto, como um grito de guerra: em nome de Jesus, essa doença sai agora. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi um calor estranho percorrendo seu corpo, como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro. Marisa sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de dor. Eram de alívio. De surpresa. Porque, pela primeira vez em meses, ela não sentia mais aquele peso no peito. Não sentia mais a queimação nas juntas. Na segunda-feira, ela foi ao médico. O mesmo médico que havia dado o diagnóstico sem esperança. Ele olhou os exames novos, franziu a testa, olhou de novo. Isso não faz sentido, murmurou. Os níveis estão normais. Como se a doença simplesmente desaparecesse. Marisa sorriu. Ela sabia a resposta, mas não precisava dizer. O milagre não era para ser explicado, era para ser vivido. Quando ela voltou à igreja na quarta-feira, não foi para sentar no fundo, encolhida. Foi para subir ao púlpito e contar. Eu vim aqui achando que Deus só curava os outros. Que meu caso era perdido. Mas ele me mostrou que não existe o caso perdido para quem tem fé. Hoje eu estou curada. E não foi a medicina. Foi Jesus. A plateia explodiu em glórias. Alguns gritavam, outros choravam, mas todos sabiam: ali, mais uma vez, o impossível tinha se curvado diante da fé. E a igreja seguia de portas abertas, porque Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os que o buscam. Mesmo que seja com as últimas forças. Porque milagre não é só a cura do corpo. É a transformação da alma. É o bêbado que vira pai. A doente que vira testemunha. O perdido que vira luz. E todo dia, em algum canto daquele templo, uma história como a de Marisa estava apenas começando. Naquela mesma noite, enquanto os últimos louvores ecoavam pelas paredes do templo, uma mulher chamada Ana sentou-se nos bancos da última fileira, os dedos trêmulos apertando um lenço molhado. Ela tinha vindo arrastada pela irmã, que não desistia de dizer: Deus pode, Ana. Só vai uma vez. Mas Ana já não acreditava em nada. Há 3 anos, uma depressão profunda a mantinha presa entre 4 paredes, remédios que não faziam efeito e a voz insistente na cabeça dizendo que ela não servia para nada. Os médicos tinham dado um nome bonito para seu sofrimento, transtorno depressivo maior, mas para ela era só um buraco sem fundo.
Quando a irmã tentou puxá-la para frente durante o apelo, Ana resistiu. Não adianta. Eu já tentei de tudo. Mas algo na voz de Marisa, naquela testemunho que acabará de ouvir, a fez olhar para cima. Não existe o caso perdido para quem tem fé, a mulher tinha dito. Ana sentiu uma pontada no peito, como se aquelas palavras fossem só para ela. O pastor, percebendo seu conflito, aproximou-se e estendeu a mão. Filha, Jesus não veio para os que estão bem, mas para os que precisam de médico. Você veio até aqui hoje, e isso já é um milagre. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Quando o pastor orou por ela, impôs as mãos e declarou: em nome de Jesus, essa prisão se quebra agora. Algo dentro dela estalou. Não foi uma luz no céu nem uma voz dos anjos, foi uma certeza quietinha, como um sopro: você não está sozinha. Nos dias que seguiram, Ana voltou. Não porque a irmã a obrigou, mas porque sentia falta daquele lugar. Aos poucos, começou a levantar a cabeça. Os pensamentos escuros ainda vinham, mas agora ela tinha uma arma nova, a palavra. Versículos escritos em papelinhos no bolso, lidos em voz alta como se fossem remédio. O Senhor é a minha força e o meu escudo, Salmos 28, 7. Para tudo há um tempo, em Eclesiastes 3:1. E, o mais poderoso de todos, aquele que Marisa tinha gritado no púlpito: tudo é possível ao que crê, é Marcos 9:23. Um mês depois, Ana estava de pé no meio da igreja, não mais encolhida, mas com as mãos erguidas. Não estava curada como o mundo entende, ainda tinha dias difíceis, ainda tomava cuidado com a mente, mas algo tinha mudado. Ela tinha voltado a sorrir. Voltado a sonhar. E, pela primeira vez em anos, conseguiu olhar no espelho e dizer: eu tenho valor. Enquanto Ana testemunhava, lá nos fundos, um homem chamado Carlos apertava os punhos. Ele tinha chegado ao templo arrastado pela esposa, depois de uma briga feia em casa. Álcool, dívidas, ameaças de separação. Carlos não acreditava em Deus, mas estava desesperado. Se esse tal de Jesus existe, que me prove, pensou, cruzando os braços. Mas quando o pastor falou sobre um poder que ressuscita os mortos, em Romanos 8:11, Carlos sentiu um calafrio. Aquela noite, ele não subiu ao altar. Não chorou. Não gritou. Mas algo dentro dele rachou. E na semana seguinte, ele voltou. Sozinho. A transformação não foi instantânea. Carlos ainda tropeçou. Ainda teve recaídas. Mas toda vez que caía, tinha uma mão estendida na igreja, um irmão que orava com ele, uma irmã que lhe dava um versículo, um pastor que dizia: levanta, filho. A luta é grande, mas Deus é maior. Pouco a pouco, as garrafas foram sumindo. As dívidas, sendo pagas. E o homem que entrou arrastado virou o que saía correndo para abrir as portas do templo aos domingos, com um sorriso no rosto e uma Bíblia na mão. Porque é assim na Universal, não tem caso perdido. Tem gente. Gente quebrada, sim. Gente com cicatrizes, com medos, com passados pesados. Mas também tem um Deus que não desiste. Que usa o impossível para mostrar seu poder. Que transforma dor em testemunho, derrota em vitória e cinzas em beleza. E enquanto as luzes do templo se apagavam naquela noite, depois de mais um culto cheio de lágrimas e milhares, o pastor olhou para as cadeiras agora vazias e sorriu. Ele sabia, amanhã, mais um Marisa, mais uma Ana, mais um Carlos chegariam ali, arrastando seus fardos. E Deus, fiel como sempre, estaria esperando. De braços abertos. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E na Universal, todo dia é dia de viver um. O milagre que ninguém via, mas todos sentiam. Naquela mesma noite, enquanto o pastor fechava as portas do templo, Marisa, a mulher que chegará arrastando um diagnóstico sem esperança, apertava contra o peito o exame médico que, horas antes, confirmara o impossível: remissão total. Sem explicação científica. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma gratidão que não cabia em palavras. Ela se lembrou do dia em que entrou ali, com a alma mais pesada que o corpo doente, e ouviu pela primeira vez: Deus não muda as coisas, Ele muda pessoas. E pessoas mudam tudo. Ao lado dela, Ana, a mãe que chorara no altar pela filha viciada, recebia uma mensagem no celular, uma foto da jovem,
sorridente, ao lado de um cartaz, 6 meses limpa. Obrigada, mãe. Obrigada, Deus. Ana caiu de joelhos no estacionamento vazio, porque alguns milagres não têm trombetas, são sussurros que só o coração entende. E Carlos? O homem que jurara nunca mais pisar numa igreja depois da traição e da falência? Naquela noite, ele assinava o contrato do novo negócio, o mesmo que, semanas antes, um irmão da fé lhe oferecerá porque Deus me disse que era para você. No bolso, guardava o versículo que o pastor lhe dera: o que era para destruição, eu transformarei em bênção, em Ezequiel 36:15. A reflexão que fica. Milagre não é só a cura que os médicos não explicam, ou o dinheiro que aparece quando falta o pão. Milagre é a coragem de voltar a sonhar depois que o mundo disse não. É a mão estendida quando você achava que estava sozinho. É descobrir que, no meio do caos, Deus estava tecendo uma história muito maior e você era o personagem principal, mesmo sem saber. A lição. A vida quebra todo mundo. Uns, em pedaços grandes e outros, em pó. Mas na Universal, e em qualquer lugar onde a fé é viva, aprende-se que Deus não recolhe os cacos para jogá-los fora, Ele os usa para construir algo novo. O altar não é um ponto de chegada para os perfeitos, mas um ponto de partida para os quebrados. Porque a maior prova de que milagres existem não está nos relatos, está nas pessoas. Em você. Em mim. Em cada um que, apesar de tudo, escolheu acreditar que o final da história ainda não foi escrito. E amanhã, quando as luzes do templo acenderem novamente, alguém vai entrar com o coração em frangalhos. E vai ouvir: aqui, seu milagre já começou. Porque na Universal e na vida todo dia é dia de Deus fazer do impossível um testemunho.